A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é com muita alegria, com muita gratidão a Deus que nós damos início a mais um programa Âncora da Esperança, um programa que tem abençoado muitas vidas. E eu quero convidar você que está aí do outro lado, que ainda não é inscrito nesse canal aqui do Âncora da Esperança, já se inscreva, compartilhe o nosso programa com outras pessoas e assim abençoe mais vidas. E o programa de hoje estamos com um tema abençoado. Justificados pelo sangue. Lembrando que é mais um programa realizado, idealizado pela Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás, onde a idealizadora é a missionária Alzira Amarante e o nosso querido pastor presidente é o pastor José Hamilton de Amarante. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que Deus irá falar com você. E no programa de hoje, pessoal, estamos aqui com ilustres convidados especiais, irmã Maria Inês, irmã Jéssica e o nosso querido diácono Juliel. Se juntos, nesse quarteto abençoado, iremos abordar esse tema que eu já mencionei, justificados pelo sangue. Mas neste momento, eu quero convidar vocês que estão aí do outro lado a juntamente conosco fazer uma oração para nós iniciarmos esse programa, não é isso, com chave de ouro, e assim Deus abençoar as nossas vidas aqui e abençoar você aí do outro lado. Então, nesse momento, ore conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um programa. Estamos aqui, Senhor, para levar a tua palavra para as pessoas que estão ali do outro lado, Senhor, nossos queridos telespectadores, e nós te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida deles, a família de cada um, em nome de Jesus. E ser conosco nessa oportunidade, Senhor, pois o objetivo desse programa é que teu nome seja glorificado. Fique conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, coração abençoado. Espero que você que está aí do outro lado, a partir deste momento, Deus possa falar com você de uma maneira poderosa. Sempre lembrando que é um programa realizado pela Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. O nosso pastor presidente é o pastor José Hamilton de Amarante e a idealizadora do mesmo, né, desse programa, que é Bênção de Deus, é a missionária Alzira. Bom, pessoal, hoje estamos aqui para falarmos deste tema poderosíssimo, justificados pelo sangue. Haja visto que cada um dos nossos amigos que estão aqui conosco, não é isso? Ilustres convidados, iremos tratar desse assunto com muito carinho, porque o nosso desejo é levar a palavra de Deus para o seu coração, fazer que você entenda que Jesus te ama, que Jesus quer transformar a sua vida e o melhor de tudo, te levar para morar no céu. Mas vamos começar com a fala inicial dos nossos participantes. Começamos aqui com o diácono Julielso. Pai do Senhor, presbítero Heraldo, Pai do Senhor, irmã Jéssica, Pai do Senhor, irmã Inês. É um prazer estar aqui para conversarmos e aprendermos um pouco a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em prol das nossas vidas. Glória a Jesus. Seja muito bem-vindo, diácono Julielso. Obrigado. Irmã Maria Inês, fique à vontade também nesse momento. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, você que está nos assistindo hoje. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre a justificação, né, através do sangue de Jesus. Maravilha, irmã Maria Inês, fique à vontade. Tenho certeza que neste programa Deus irá usar você muito, assim também como os demais participantes. Irmã Jéssica, fique à vontade também nesse momento. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós estamos aqui porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Glória a Jesus. Irmã Jéssica, seja muito bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez no programa Âncora da Esperança, esse programa que é bênção de Deus para as nossas vidas. E como eu falei, referente à irmã Maria Inês, Deus irá usar todos nós para levar uma palavra de vida, de ânimo, de força, de salvação para as pessoas que estão ali do outro lado. Bom, o tema justificados pelo sangue, um tema poderoso, e hoje nós iremos entender um pouco, né, do que iremos tratar concernente a esse tema justificados pelo sangue. Eu gostaria que a irmã Maria Inês, nesse momento, começasse a sua introdução referente a esse tema, para a gente já entrar aqui no bate-papo bem abençoado. Bom, minha gente, falar da justificação pelo sangue é algo muito maravilhoso. Tudo que se trata a respeito de Jesus é algo que a gente acha bom falar de Jesus. Quando nós pensamos na justificação, justificado é alguém que recebeu o perdão, que teve uma oportunidade
de ser perdoado, né? Tirou dele a culpa. E foi isso que Jesus fez por nós. Glória a Jesus. Esse ato, irmã Maria Inês, que Jesus fez foi um ato extraordinário. A senhora falando isso sobre justificados, justificação, eu lembro de uma opção que a gente faz no Word quando a gente edita textos. Normalmente a gente edita o texto no Word, né, no computador, e depois do término do nosso texto, a gente tem a opçãozinha lá que a gente vai justificar o texto. Aí, para que serve isso? Se você analisar dentro lá do Word, é para organizar o texto, para ficar alinhado, organizado, certinho. E trazendo para o mundo espiritual, foi justamente isso que Cristo Jesus veio fazer com o homem pecador. Ele veio justificar a vida dele, endireitar a vida dele. Haja vista, irmã Jéssica, que Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Referente a esse meu exemplo da justificação lá no Word, Jesus veio justamente nos dar o privilégio de nos ligarmos de novo com Deus, nos endireitar, não é isso, para nós entendermos melhor. Jesus veio justamente fazer essa ligação, não é isso, com o nosso Deus. Então, você que está nos assistindo neste momento, você vai entender através desse programa que Cristo Jesus ele veio te justificar. Então, irmã Jéssica, fique à vontade para explanar um pouco melhor sobre esse assunto. Vendo que a justificação, ela veio através do amor de Deus por nós. E o amor de Deus nos alcançou por graça. E a graça é o favor imerecido, né? Lá em João 3,16, fala que Deus nos amou primeiro. Por isso, a justificação dele nos alcançou através da nossa fé. Olha só que interessante, irmã Jéssica. Você falou algo, né, relacionado à fé. Então, diácono Julielso, é interessante a gente observar que talvez as pessoas indagam, não é? Jesus já me justificou, então eu já tenho acesso livre para chegar no céu. Só que quando a irmã Jéssica menciona a palavra fé, a gente começa a entender que a justificação de Cristo Jesus não é assim tão simples para nós alcançar o céu. Haja vista que a Bíblia é clara em dizer, em João 3,16, não é, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu gostaria, Julielso, que nesse momento o senhor ficasse à vontade, para tentar nos relacionar o ato da justificação e acrescentar essa palavra muito forte que a irmã Jéssica mencionou, que é a fé. Vitor Heraldo, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Já está pago. Todos os pecados que nós cometemos, que nós ainda vamos cometer, já foram perdoados. Agora, cabe ao homem escolher ser justificado por completo. E nós temos livre-arbítrio para escolher ir ao céu ou não ir ao céu. Contudo, já está pago. Tetelestai. Está pago. O que falta? O que falta agora é o homem escolher ser justificado. É escolher o caminho do céu. É escolher valorizar o sacrifício de Jesus. E isso mediante a fé. Não é isso? É interessante que Paulo fala lá em Romanos, capítulo de número 10, se eu não me falo a memória, o versículo 17, ele menciona um versículo, como crerão se não tiver quem pregue, não é? Como que vai nascer a fé se não tiver quem fale de Jesus para as pessoas? Então é interessante que para nós sermos justificados e alcançar o céu, até porque no programa de hoje, o objetivo é justamente este, mostrar para você que está aí do outro lado que Deus ele te ama, Ele quer te levar para o céu. Mas para isso, você tem que crer, né, através da fé para alcançar a salvação. Então, por exemplo, Romanos capítulo de número 5, pegando o gancho concernente ao tema justificados pelo sangue, Romanos capítulo 5, versículo de número 9, Paulo fala, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Todos nós conhecemos a parte da criação, quando Deus ele cria o homem, cria a mulher, e ela peca, e chega um momento ali que Deus ele se entristece de ter criado a raça humana.
Haja vista que a Bíblia fala que Deus ele se arrepende, e a gente sabe muito bem que é o original, que é o hebraico, significa entristecer. Deus ficou triste, porque, abre parênteses para você que está aí nos assistindo, o desejo de Deus é que nós estejamos sempre na sua presença, fecha parênteses. Então, Deus ficou triste, né? Porque o desejo dele, eu repito, era que nós andássemos na sua presença. Então, Deus ele está irado, não é isso? Então, o sacrifício que Jesus faz por nós, não é? Que é o ato dele nos justificar, dele interceder por nós, dele se colocar no nosso lugar, nos garante o privilégio de sermos salvos da ira de Deus. Olha que interessante, irmã Maria Inês. Deus, através desse sacrifício que Jesus fez, ele nos dá o acesso de chegarmos aos céus. Então, a gente entende que a justificação de Deus, irmã Maria Inês, é algo extraordinário, sim ou não? Sim, com certeza. A justificação é algo extraordinário, sim. Porque uma vez que nós estávamos presos no pecado, estávamos presos, estávamos condenados. Aí vem Jesus com uma missão. Quando diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, né, o seu filho, ele enviou Jesus para uma missão. Não foi uma simples missão. Foi resgatar o homem, o ser humano, do pecado. Porque o que pode separar o homem de Deus? A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É isso que faz separação entre Deus e os homens. A partir do momento que eu aceito ser justificado, porque eu aceito agora os ensinamentos de Cristo, eu aceito que Jesus é quem faz a transformação na minha vida através da pessoa do Espírito Santo, né? Aí já é diferente. Agora eu sigo uma nova vida. Uma vida de quem é justificado. Já não tenho mais a culpa. Já não há nenhuma condenação mais sobre mim. Como nos dizem Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a oportunidade está aí para todos aqueles que nele creem. Então, a partir do momento que a pessoa decidiu, escolheu ser justificado, aceitou ser justificado, agora não tem mais um fardo pesado sobre ele. Ele tem um fardo leve, um fardo suave, porque essa é a promessa de Jesus, que nós temos um fardo leve, um fardo suave. Então, se hoje você está sentindo que há um peso, há um fardo sobre ti, se a tua vida está cansada, se você já não está mais conseguindo atingir a alegria, a felicidade, a paz, né? Porque é uma qualidade que é justificado. Quem é justificado tem a paz consigo. Então, Jesus ele te dá essa paz através da justificação. Glória a Jesus, muito boa a sua fala, irmã Maria Inês. E complementando a mesma, 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O poder da justificação de Jesus nas nossas vidas é algo extraordinário, que ele transforma completamente a vida do homem. Haja vista que o homem, quando eu falo homem e mulher, ele estava marcado, né? Ele vive marcado pelo pecado, não é isso? E sem Cristo Jesus, o homem não consegue se justificar sozinho. Infelizmente, precisamos de Jesus. Por isso que João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta, não tem outro caminho. Só conseguimos ser justificados, termos a oportunidade dos céus através de Cristo Jesus, como a irmã Maria Inês frisou muito bem, né? Então, Deus, através do sangue de Jesus Cristo, o sangue, aleluia, ele nos deu esse privilégio de chegarmos ao céu. Então, irmã Jéssica, é muito interessante, até porque a justificação, ela não é algo humano, a justificação é algo divino, aleluia. E é por isso que nós temos essa oportunidade, como o diácono Julielson já frisou, de chegarmos aos céus. O preço já foi pago, o tetelestai aí, está consumado, está pago. Haja vista que o homem e a mulher, ele tem que buscar a Jesus. Então, irmã Jéssica, eu gostaria que você ficasse à vontade para continuar nesse tema, justificado pelo sangue, e explanar um pouco mais para os nossos telespectadores que estão ali do outro lado. Quando se trata de justificação,
nos lembra muito no mundo que a gente vive hoje, muitos tentam merecer o favor de Deus. Mas a verdade é que ninguém consegue se justificar sozinho. A nossa justificação nós só conseguimos através de Jesus Cristo. Lembrando de João 14,6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através, de Jesus que nós merecemos o favor de Deus. E tem uma história na Bíblia que me lembra muito da justificação, é o que nós aprendemos com a história de Raabe. Raabe, ela foi mencionada na Bíblia 5 vezes, E a história de Raabe é muito forte, porque ela era considerada uma prostituta, ela era uma mulher improvável, E ela vivia em Jericó. Ela era conhecida pela sua vida pecaminosa, o pecado. E humanamente falando, ela não tinha mérito nenhum para ser salva. Só que Raabe, ela creu e teve fé. E ali ela recebeu uma visita de 2 espias, de Josué. Quando ela recebeu os espias em sua casa, ela fez um acordo com eles para que ela e a sua família fosse salva. E o sinal foi um cordão vermelho, um cordão do fio de escarlata. O cordão vermelho representava o sangue de Jesus na casa dela, onde ela e a família dela foi salva. E ali eles foram justificados, Justificados e salvos pelo sangue de Jesus. Houve uma transformação na vida de Raabe. Ela passou a fazer parte do povo de Deus. E ela entrou na genealogia de Jesus Cristo, que fala lá em Mateus. O que a irmã Jéssica acaba de dizer aqui é extraordinário. Que Raabe faz parte da genealogia de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo, a justificação através de Jesus Cristo. Através disso, Deus nos deixa bem claro, presbiterado, que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Jesus. A justificação é para todos. Infelizmente, nem todos escolhem serem justificados. Mas a justificação é para todos. E o interessante, Diácono Juliels, que ela falou sobre o fio de escarlate, E ele representava o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Até porque a justificação, o preço da justificação é justamente o sangue de Jesus. Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão, não há justificação. Então, aleluia, o ato que Cristo Jesus fez ali na cruz do Calvário, senhores, foi extraordinário, porque ele nos mostra de forma completa que nós temos acesso aos céus através de crer em Jesus, através da fé, que foi justamente o que Raabe fez. Ela era de outro povo, mas ela creu, ela teve fé. O fato dela esconder aqueles 2 homens ali, ela teve fé no Deus dele. E isso fez com que ela também fosse salva e alcançada, e o privilégio de ter o nome lá na genealogia de Cristo. Olha que privilégio. Então, é justamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Nos dá o privilégio de quê? De salvação. Então, a gente entende que sem derramamento de sangue não há justificação. Mas, queridos, irmã Jéssica, irmã Maria Inês, Diácono Juliels, será que a justificação nos traz algum resultado? Fica à vontade nesse momento para a gente comentar sobre isso. A justificação nos traz resultados extraordinários. João 15 vai dizer que não fomos nós quem escolhemos Deus. Jesus está conversando com seus discípulos, ele disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Exatamente. E escolhi vocês para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. O sacrifício na cruz do Calvário é algo tão extraordinário. Essa justificação através do sangue é algo tão extraordinário e que nos traz consequências boas. Quais são as consequências? Vida eterna com Cristo. É algo que todos nós queremos, todos nós buscamos e todos nós estamos em busca desse aperfeiçoamento, dessa santidade, para que estejamos
um dia com Cristo na eternidade. Glória a Jesus. Logo, tem vários resultados, mas o mais importante é esse, né? Quando o homem é justificado, ele tem paz com Deus, né? Ele alcança o perdão dos pecados. Talvez você que está aí do outro lado, você está assistindo esse programa e você indaga consigo mesmo: eu não tenho um jeito, eu sou um pecador. Mas através da justificação de Cristo Jesus, você alcança o perdão dos seus pecados. E um detalhe extraordinário: você alcança uma nova identidade. Olha que privilégio. Isso é Cristo Jesus que faz com cada um de nós. Então, nós somos declarados justos, nós somos livres da condenação e se tornamos filhos de Deus. Glória a Jesus. Então, irmã Jéssica, continue falando um pouco mais sobre... Agora a gente falou do resultado, mas o privilégio. Qual é o privilégio de viver justificado por Cristo Jesus? O privilégio de vivermos justificados pelo sangue de Jesus é que nós somos libertos. Temos livre acesso ao Pai. Jesus, ele cria ali novos caminhos para nós trilharmos, né? E estar na presença do Senhor Jesus. Porque também não adianta somente nós sermos justificados se nós não andarmos com Jesus. Exatamente. Irmã Maria Inês, olha que interessante. É aquela questão que eu falei no início. Jesus já me justificou, estou de boa. Não, você tem que andar com Jesus, andar na presença de Jesus. E o interessante é que Jesus, ele é muito ético, muito educado. Ele não obriga ninguém a estar na presença dele. Mas uma observação eu trago para todos nós. Se nós quisermos ser abençoados com o céu, nós temos que segui-lo e estar na sua presença. Então, irmã Maria Inês, no Gálatas capítulo 5, capítulo 2, versículo 20, Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, agora Cristo que vive em mim. Então, a justificação não é uma licença para a gente pecar. Opa, justificação, vou pecar, estou licenciado. Não. A justificação, pelo contrário, é uma chamada de Deus para nós trilharmos, vivermos uma nova vida. Não é isso? Porque, voltando ao que a gente falou lá no início, a irmã Jéssica, a gente vive pela fé. Então, irmã Maria Inês, fica à vontade para continuar falando dos privilégios de nós sermos justificados por Cristo. Então, assim, para falar um pouquinho mais sobre isto, eu trago à memória aqui agora que ser justificado é como alguém que está diante de um tribunal, né? E ali tem apenas uma pessoa que pode absolvê-la, né? Dos seus pecados, ou dos seus erros, das suas falhas. E aí nós temos uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus, né? Deus, através de Jesus, ele deu essa permissão para que o pecador pudesse ser justificado, pudesse ser redimido, pudesse ser liberto do seu pecado, dos seus pecados, né? Porque diz que os pecados foram muitos, mas através desse sacrifício de Jesus, saiu dele, saiu de mim, saiu de nós, toda a culpa que estava sobre nós. E aí nós recebemos a justificação. Não é pelas nossas obras, para que nós não nos gloriemos, mas é pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. A partir do momento que eu acredito, que eu seguro fielmente essa crença de que Jesus é o Salvador, porque eu posso falar com Jesus, eu posso falar com Deus, eu sinto que Deus me ouve. Deus te ouve, Deus me ouve, da onde nós estivermos, aonde nós estivermos. Então não tem o que Ele não possa perdoar. Não há erro que não possa ser perdoado. Pode ser perdoado. Agora, claro, irmão Julião, que quando nós erramos diante das leis humanas, claro, nós vamos pagar humanamente pelos nossos erros, mas espiritualmente estaremos justificados por Deus. E o interessante, irmã Maria Inês, que quem é justificado, ele vive diferente, não é? Ele vive em santidade. Um detalhe extraordinário: quem é justificado, ele valoriza o sacrifício.
né? E ele testemunha do poder de Deus. Então, a justificação, ela não dá só o acesso aos céus, isso é garantido, como o Julielso frisou, mas quem é alcançado pela essa justificação, ele tem mudança de vida, né? Então, podemos aqui observar e conhecer quem de fato é justificado por Cristo Jesus ou não. A gente consegue analisar e entender. Então, eu gostaria que você, querido telespectador, entendesse que o desejo de Cristo Jesus, através do programa de hoje, é fazer você entender que não importa o seu pecado, não importa a sua falha, seu erro, não importa se você tem nome ou não. O desejo dele, aleluia, é te justificar, é endireitar a sua vida, é fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ah, mas eu já fui crente, agora eu não sei. Volte para a igreja, porque Jesus te ama e o desejo dele é que você vive em santidade, viva em novidade de vida e contemple o poder do sangue de Jesus através da sua vida. Por quê, queridos? Fomos justificados pelo esse sangue extraordinário que foi derramado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo, para você entender que o sangue de Jesus não cobre, aleluia, o pecado. Ele remove, ele limpa, aleluia, e transforma. Então, queridos, eu gostaria que a irmã Jéssica ficasse à vontade, já visto que já estamos caminhando para o final do nosso programa, que está uma bênção hoje, né? E complementasse um pouco mais sobre esse tema, irmã Jéssica, fique à vontade. Quando nós estamos ali vivendo a nova identidade, que é o que a justificação traz para nós entendemos que da parte de Deus nós temos uma promessa. E quando nós temos uma promessa na nossa vida, Jesus ele vai cumprir essa promessa. Cedo ou tarde ela se cumpre, se nós estivermos aqui ou se nós estivermos afastados. Jesus ele dá uma maneira de nos trazer para perto dele, para ele cumprir o chamado dele para a nossa vida, para ele cumprir a promessa, porque a promessa que Jesus faz na nossa vida, ela não morre. Só que para a gente viver a promessa, nós temos que renunciar todos os dias às coisas desse mundo, nós temos que renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Glória a Deus. Ser justificado, ser chamado, ser escolhido para um propósito específico que a irmã Jéssica acabou de citar aqui. Viver as promessas de Deus. E para vivermos as promessas de Deus, foi através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Moraldo frisou aqui agora há pouco sobre você que está aí do outro lado da tela. Eu costumo dizer, irmãos, que não existe um pecado tão grande, exceto um, capaz de nos tirar a salvação, capaz de nos tirar a eternidade. Que esse exceto que eu digo que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, exceto esse, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele não tem poder. Por que eu digo isso? De ficar soprando em nossos ouvidos os erros que nós cometemos no passado. Por que não tem poder? Porque já foi pago, já foi feito o sacrifício, nós já fomos justificados. E às vezes na nossa caminhada espiritual acontece dessas coisas, do inimigo de Deus, do inimigo das nossas almas, ficar nos atacando justamente pelos erros que nós cometemos no passado, pelos erros que nós cometemos diariamente. Mas, amados, eu quero dizer para todos vocês que estão aí do outro lado, já está pago, nós já fomos justificados. O inimigo de Deus não tem poder sobre nossas vidas. Quem tem poder sobre nossas vidas é Deus. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Logo, diácono Julielso, a gente, mediante esse tema, justificados pelo sangue, gera uma pergunta nas nossas mentes, e eu gostaria de fazer para você que está nos assistindo também. Você já foi justificado pelo sangue? Você está andando como, de fato, um justificado? Não é isso porque, como eu falei, a gente conhece uma pessoa que é justificada, porque uma das primeiras coisas que ele faz, ele valoriza, irmã Maria Inês, o que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Como o diácono Julielso frisou, já foi pago. A conta já foi paga, a dívida já foi paga. Fomos justificados pelo sangue. Interessante que Apocalipse, capítulo de número 1,
versículo 5, irmã Maria Inês. Diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, a gente já caminhando para o final, irmã Maria Inês, a senhora pode ficar à vontade nesse momento? Eu gostaria de deixar aqui Gálatas 3:11, que nos diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, quem é justificado torna-se justo. E esse justo, agora, ele passa a viver pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Esse é o novo caminho. Essa vai ser a nova vida. Então, nós te convidamos hoje para você viver nesse novo caminho, para você viver uma vida justificada por Cristo Jesus, o Senhor, né? Nós que aprendemos isso, foi tão importante. Quero compartilhar com vocês aqui uma alegria que no início da minha fé, a primeira igreja que eu frequentei, estava escrito lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela frase soou tão forte no meu coração que eu andava pesada. E naquela hora eu pensei: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquilo ficou ecoando na minha mente. E hoje eu sei, Jesus, o Cordeiro de Deus, porque no antigo tempo, no passado, né, no tempo da lei, como eu falei aqui anteriormente, tinha que ter um cordeiro para ser imolado, para ser o sangue derramado, para ser aspergido sobre um altar, para que aquela culpa fosse perdoada. Quem não tivesse condições de ter um cordeiro, ofereceria o dote menor, que seria uma pombinha, né? Mas Jesus, vendo a necessidade da humanidade, que todos não conseguiriam perdão se não fosse desta maneira, aí veio, enviado por Deus, para ser o Cordeiro de Deus, que foi enviado ao mundo, para que você tivesse o perdão e tivéssemos a oportunidade de vida eterna. Não qualquer vida, uma vida de gozo, alegria, gozo é alegria, de paz, que só Ele pode nos dar. Então, essa vida está reservada para todos aqueles que desejarem usufruir dela. Só precisa fazer uma coisa: aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, seguir as suas instruções, os seus mandamentos, que é a palavra de Deus, que não é pesado, é leve. Glória a Jesus, muito boa as considerações finais da nossa querida irmã Maria Inês. Haja vista que o objetivo do programa de hoje é fazer você aí do outro lado reconhecer que o sangue de Jesus tem poder. Como o Julielso já frisou, não importa qual é o teu pecado, desde que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, você tem oportunidade sim de alcançar a salvação. O objetivo do programa também é fazer você receber essa justificação pela fé. Porque você está ouvindo nós pregando a palavra do Senhor Jesus para você. Esse é o objetivo do programa. É gerar fé dentro de você e assim você entregar a sua vida para Jesus. Meu amigo, não fuja, não se esconda. Jesus te ama. E o desejo dele é te salvar. Por quê? O desejo de Cristo Jesus é que você que está aí nos assistindo trilhe uma nova história com Deus. Deus, ele quer andar contigo, do teu ladinho. Deus quer ser teu amigo íntimo. Então não fuja de Deus, não se esconda de Deus. Como a irmã Jéssica frisou, Deus tem promessa na sua vida, ela vai cumprir porque Ele é fiel, mas dê lugar, é necessário você dar lugar. E eu tenho certeza que você que está me assistindo aí, Deus tem uma promessa extraordinária na sua vida. Haja vista que a maior promessa que Deus tem na vida de todos nós é a de salvação. E é justamente para isso que nós estamos aqui, para te dizer, aleluia, que o sangue de Jesus ele tem poder para te justificar. Então, Diácono Julielso, eu gostaria que nesse momento o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Graças a Deus. Meus amados, eu vou deixar um texto para todos, para nós que estamos aqui, para você que está aí assistindo. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Nos purificará, já nos justificou. O sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas, sobre sua vida
E você, nós que estamos aqui, você que está aí do outro lado, pode ser canal de bênção e pode ser testemunha do sacrifício do sangue de Jesus que foi derramado através da sua vida. Você já foi remido ou você precisa ser remido? Achegue-se a Jesus, venha a Jesus porque Ele te ama, porque Ele quer cuidar bem de você. Antes da irmã Jéssica trazer as considerações finais, o diácono Juliel falou algo muito interessante. Você leu aí que Deus ele tem poder de nos purificar. É alguns pecados ou é todos os pecados? De todos os pecados. De todos os pecados. De todos. É para você que está aí se alegrar, porque não importa o seu erro, aleluia, a sua falha. O desejo de Deus é te justificar independente da sua falha, do seu erro. Por quê? Jesus te ama, aleluia. O desejo dele é te levar para morar no céu. Irmã Jéssica, fica à vontade. Eu quero deixar aqui Romanos 6, versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como foi falado aqui inúmeras vezes, a graça é o favor imerecido de Deus. A graça do Senhor Jesus me alcançou, Jesus me salvou. E hoje eu vivo em Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. Assim como Jesus me alcançou, que Ele possa também alcançar a sua vida. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os nossos participantes que estiveram aqui. Foi uma benção, irmã Maria Inês, irmã Jéssica, diácono Juliel. Foi uma benção falar desse tema muito poderoso, justificados pelo sangue. Haja vista que a gente poderia passar horas e horas aqui, né, irmã Jéssica, falando desse tema, que é muito forte. Não é isso, mas estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Louvamos a Deus pela vida de você que esteve aí com a gente. Louvamos a Deus pela vida dos nossos participantes. Irmã Jéssica, Deus abençoe. Irmã Maria Inês, Deus abençoe. Diácono Juliel, Deus abençoe. Os nossos irmãos que estão aqui nos bastidores, não é isso? Na organização desse programa, Deus seja louvado pela vida deles. E entendemos que o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário não foi apenas para pagar uma dívida. Aquele sangue foi derramado para escrever na sua vida, uma nova história. Esse é o desejo de Jesus, através do ato da justificação. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Espero que Deus continue falando melhor no seu coração. E eu quero agora louvar a Deus pela vida da nossa missionária Alzira, idealizadora do programa. Deus abençoe, missionária Alzira, nosso pastor-presidente, pastor José Hamilton de Amarante, Deus abençoe. E a nossa igreja é a Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Nos visite, Avenida Liberdade, aqui no centro, não é isso? Temos culto nas terças-feiras, culto de ensino, quinta-feira, também no domingo, escola dominical e à noite, culto da família. Participe com a gente, né? Você pode chegar lá e dizer: eu vim aqui no culto através do programa Âncora da Esperança. Eu vi lá uma palavra sobre que o sangue de Jesus me justifique. Eu vim aqui. Você será muito bem-vindo nos nossos cultos. Mais uma vez, que Deus abençoe nossos convidados. Amém. E vamos estar orando para encerrar. Mas antes, e lembrando você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva no canal. Esse é o canal da Assembleia de Deus Missão aqui em Canaã dos Carajás. E dentro do canal, aqui no YouTube, você encontra todos os programas do Âncora da Esperança. Já visto que o programa Âncora da Esperança está dentro desse canal abençoado do YouTube, que é o canal da Assembleia de Deus Missão aqui em Canaã dos Carajás. Você vai lá no YouTube e você vai procurar a Demissão Canaã dos Carajás, você vai encontrar o canal e vai assistir todos os programas aqui do Âncora da Esperança. E também é um canal que você vai estar podendo assistir também algum outro evento, programação da nossa igreja, Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Missionária Maria Inês, fique à vontade para estar orando e abençoando nossas vidas e os nossos telespectadores ali do outro lado. Vamos agradecer a Deus. Amado e querido Deus, aqui neste momento nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui no programa Âncora da Esperança, levando a Tua palavra, Senhor, entrando nos lares, falando com famílias, falando com pessoas que estão necessitadas do Teu Evangelho. Senhor, abençoa cada casa, abençoa cada família, em nome do Teu Filho Jesus, trazendo a paz, a alegria, o prazer de viver. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.